Emmanuel escreveu um livro belíssimo chamado Dinheiro. Dinheiro. Ó, eu tô com a foto dele aqui, ó. Dinheiro, publicação da FEB, chamado Dinheiro, psicografia de Chico Xavier, ó. Dinheiro. Mostrando como que o dinheiro é maravilhoso para quem sabe o papel dele do ponto de vista espiritual. Eu acho muito importante falar abertamente sobre isso, porque tem muita gente que tem uma visão muito pejorativa da questão material, porque gera guerra, porque compra-se arma, porque as pessoas se matam por dinheiro, fazem besteira. Só que a gente não entende que o problema não é o dinheiro, é a relação com ele. Nós vamos entender isso. Então, eu vou ler para vocês, ó, o capítulo 1º desse livro, chamado Dinheiro, de Emmanuel. Procurem, vocês vão achar, vocês vão gostar, falando sobre dinheiro. Então, vamos lá. Bora ler aqui. O dinheiro não compra o céu, mas pode gerar a simpatia na terra quando utilizado nas tarefas do bem. O dinheiro não paga a boa vontade, entretanto, semeia o benefício e o contentamento de viver, se nossa alma permanece voltada para a divina inspiração. O dinheiro não tem valor para o câmbio depois da morte. Contudo, é sustentáculo do progresso geral, se nosso espírito está centralizado nos objetos de elevação. Vai percebendo. 3 parágrafos. E Emmanuel está dizendo: o dinheiro é maravilhoso, desde que seja trabalhado por uma alma consciente de que o ser é mais importante do que o ter. Mas isso não significa que ter não tem importância. Então tomem cuidado. Muita gente acha que o caminho espiritual é abrir mão de tudo. Não, não é. Você nunca vai evoluir espiritualmente de maneira verdadeira se você, por exemplo, não sabe lidar com dinheiro sem se corromper. Impossível. É a mesma coisa da pessoa falar: eu sou temente a Deus, eu sigo o caminho de Deus, só porque você está doente. Tá, e se você tivesse saudável, você não iria fazer as coisas que faz? Como é que a vida vai saber que você está pronto? Você vai reencarnar numa época que você não vai ter doença nenhuma, vamos ver se você faz besteira ou não. Agora, se você está em equilíbrio quando está doente ou quando está saudável, se você tem equilíbrio quando tem dinheiro e quando não tem dinheiro, entendeu? Se você está em equilíbrio quando você tem pai e mãe ou quando você é órfão, você fala: esse aqui evoluiu. Esse aqui aprendeu a lidar com os dois lados da moeda. Então esse aqui está pronto para ascender. Esse espírito, né? Ele está pronto porque ele viveu a experiência, ele está mantendo a conexão com o divino, com o sagrado dentro dele, em experiências diversas na Terra. Então, infelizmente, muitas pessoas acham que só vão crescer espiritualmente se tivessem dinheiro. E esse conflito psicológico, que eu vou perguntar se alguém tem aqui já já, ele está travando muita gente. E aí o que acontece, né? Muitas vezes a gente se esconde atrás dos problemas econômicos que os países naturalmente têm, que são inquestionáveis. Um país como o nosso sempre teve problema econômico, né? Sempre teve problema político, de gestão, e não, continua tendo. A gente está com, tecnicamente, em torno de 14 milhões de desempregados, o que também não quer dizer que quem está empregado tem uma vida folgada, que a gente sabe que não é. Muita gente no Brasil, só falando do Brasil, tá? Ainda vive em grande dificuldade financeira. Quando a gente, depois da pandemia piorou, quando a gente expande isso para o planeta Terra, a situação é grave, né? Você tem quase 1 bilhão de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, vivendo com menos de US$ 30 por mês, que é a referência, né, que os órgãos da ONU utilizam para avaliar a pobreza no mundo. Então, assim, a gente vê que tem muita desigualdade, mas curiosamente você tem trilhões de dólares sendo investidos em armamentos. Olha a ironia ainda. Né? Trilhões de dólares, é um PIB gigantesco sendo investido em arma para matar pessoas, né? Para dizimar a humanidade. Então você vê que o problema não é o dinheiro, porque esse dinheiro ele é utilizado também para pesquisa de medicamentos que vão salvar vidas. O dinheiro ele é utilizado para comprar comida. O dinheiro ele é utilizado para auxiliar as pessoas a estudarem, as pessoas a crescerem. Então, definitivamente, o problema não é o dinheiro. O dinheiro é só um instrumento, tipo uma faca que passa manteiga, corta um pãozinho, ou que uma pessoa doida pega para ferir outra. O problema não é o dinheiro, é quem manuseia o dinheiro. E aí, muitas vezes, a gente acha que a pobreza é uma prova que não tem fim. Em alguns casos é real. Em algumas existências, quando a pobreza é um processo kármico, ela é necessária por um motivo longo,
realmente a gente vai passar como qualquer prova, seja qual for, não é pobreza, qualquer prova que a gente tem um processo kármico profundo, porque é necessário, né, com todas as circunstâncias que você tiver, você vai viver a pobreza. Isso eu não tenho dúvida nenhuma, né, com qualquer prova. Mas muitos de nós, nós criamos problemas desnecessários. Tá lá. Leia, estuda. Então, tirando aquela parte que reencarnou para ter o processo kármico ligado ao dinheiro, né? E essa pessoa vai lutar, vai tentar, vai fazer, e não vai ter dinheiro a vida toda para ela aprender a viver sem dinheiro, mas com sabedoria e humildade. Boa parte das pessoas que têm problemas financeiros graves poderiam não ter, mas pela sua negligência em trabalhar o que lhe cabe, por não trabalhar, tem. E aí coloca nas costas de Deus. Entendeu? Aí a desculpa é o governo, a desculpa é não sei quem, a desculpa... Não. Entendeu? Então, assim, tem um conflito grande aqui. E a gente tem que começar a encarar ele, sabe, de olhos abertos. Por que você acha que Emmanuel escreveu esse livro aqui? Vamos continuar lendo? Vamos continuar lendo. E já já você vai me contar como é que é a sua relação com o dinheiro, que eu quero saber. É importante eu saber. Não é fator absoluto de alegria ou de felicidade, mas o dinheiro pode ser o remédio ao doente, a gota de leite à criancinha desamparada, o teto ao velhinho relegado ao frio da noite, socorro silencioso ao peregrino que não tem lar. Então, quando você vem com essa conversa fiada de que dinheiro não é de Deus, isso é uma hipocrisia do tamanho do planeta. Ou então, Emmanuel está errado e você está certo. Né? Então, Deus está errado, porque o dinheiro é energia divina e só você está certo. Então, dá seu jeito de provar que você está certo. Ou então, tem muita confusão na tua cabeça aí que você tem que desenrolar. E eu fico muito à vontade para falar disso abertamente. Eu fui um cara que, durante muitos anos, sempre tive conflito entre espiritualidade e dinheiro. Eu vim de uma família pobre, já contei para vocês, sempre tive minhas tendências religiosas, desde criança, sempre gostei. Então, assim, a herança que eu tive era isso. O que eu aprendi no início é dinheiro é pecado, dinheiro é sujo. Gente que ganha dinheiro é sem vergonha, é safada. Nossa, você buscar melhorar a tua vida financeira, entende? Você está deixando Deus de lado. Olha só, quando criança, ouvir essas coisas, conviver com pessoas assim. Então eu cresci, como eu sempre busquei Deus em primeiro lugar, pelo menos a ideia sempre foi essa. Então, durante muito tempo, o conflito era gigantesco. Não vou aborrecer vocês com histórias pessoais aqui. Normalmente eu conto isso nas maratonas, mas assim, as primeiras vezes, quando eu fiz a minha primeira palestra, quando eu fui contratado para dar a minha primeira palestra, eu tinha passado num monte de vestibulares na época, tinha criado um método de estudo, né, novo, inovador em Minas, e acabou que no Brasil também. Aí me contrataram para fazer uma palestra numa escola. Eu tinha 17 para 18 anos. Eu fui, o que eu ganhei para fazer, né, 2 horas de ministrar, 2 horas de palestra, meu pai trabalhava o mês todo que nem um louco para poder ganhar. Eu nem tinha entrado na faculdade ainda. Eu fiquei mal, eu passei mal com aquilo. Eu lembro disso direitinho. Eu comecei a me sentir mal, fisicamente, mal. Olha o nível de conflito. Né? Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de comprar um celular melhorzinho, porque eu comecei a fazer palestras, trabalhar, eu comprei, ganhei. Eu não sei se eu ganhei, eu comprei, como é que foi o contexto, mas eu comprei um celular melhorzinho. Aí eu vi a dificuldade da minha casa, eu me sentia péssimo. Tipo assim, se eu não progredisse, eu não poderia ter ajudado ninguém. Porque na minha casa, gente, sempre faltou comida, até eu começar a trabalhar. Então, eu sei o que é passar fome, o que é passar necessidade, o que é não ter dinheiro para cortar cabelo, o que é você andar com uma blusa, com ela fazer um buraco de todo tamanho, o que é ter tênis. Eu colocava fita adesiva, né? Aquelas fitas toda enroscada. Por quê? Porque não tinha dinheiro para poder comprar outro tênis. O que é você viver com um pouquinho? Sabe, dosar o dinheiro do pão. Faltar o dinheiro do pão, do café. Sabe? Então, assim, essas privadas, não ter onde morar. Então, eu entendo muito bem quando vocês trazem as dificuldades, porque nessa existência eu vivi. Eu falo isso com os meus filhos. Eu falei, a responsabilidade de vocês é gigante, que não falta nada. Vocês têm absolutamente tudo. Não só material, espiritual. Tem direcionamento, tem exemplo, tem proposta, e vocês convivem com pessoas incríveis. Eu não estou falando de mim e da minha esposa. Eu falo que a gente conhece pessoas incríveis. Se vocês falharem, o peso é grande. Eles sabem disso. Cada um no seu nível de consciência. Isadora ainda é menorzinha, mas aos poucos vai entendendo. Rafael já é adulto, já tem uma consciência melhor. Porque é real, eu não tive isso. Acho que muita gente aqui também não. Então a gente vai carregando um monte de crença limitante.
sabe? Eu não mereço ser feliz, o dinheiro não presta. Pronto, deixa eu te contar as crenças que eu conheço. De vocês, tá? Eu não vou nem falar do povo não religioso. Eu vou falar da gente. Da gente, nós aqui. E se eu tiver errado, por favor, espaço é nosso, aberto, pinga-fogo é para isso. Já te disse, não sou dono de verdade nenhuma. Só estou compartilhando ideias polêmicas, você traz aqui e a gente vai ajustando dentro do que o evangelho ensina. E eu estou com o Emmanuel do meu lado, então estou seguro. Gente, olha quantas coisas eu ouço. Eu sou muito velho, não preciso mais me preocupar com isso. Ou então a gente fala, eu já me aposentei, estou seguro. Seguro? Outro dia o governo quase atrasou a aposentadoria antes da reforma de Previdência. E você nunca sabe se pode confiar em governo e até quando. Ah, não, mas eu tô não sei o quê, dinheiro é ruim, eu deixo para o meu marido, para minha esposa cuidar, para o fulano cuidar. Aí você terceiriza. Eu conheci uma pessoa que o marido cuidava do dinheiro o tempo todo. Quando o marido desencarnou, ela entrou em pandareco, porque ela não sabia nem comprar um pão na padaria, literalmente. Isso aconteceu uma história real no interior de São Paulo. Gente, o dinheiro, como qualquer outra coisa material, tipo o nosso corpo, que é algo material, dinheiro, a relação sexual, não deixa de ser um processo, né? O foco é espiritual, mas a parte física é material. Qualquer outra coisa, o ato de se alimentar, né? Tudo deve obedecer ao equilíbrio. E se você nega, isso não é equilíbrio. Como se você se apega, isso também não é equilíbrio. Foi o que Emmanuel falou. Não é? Então, muitas pessoas não caminham, não é porque tem que sofrer financeiramente, é a cabeça que está travada. Eu não mereço, eu não dou conta. Quem sou eu? Eu sou pobre. Nossa, Deus não gosta de mim. Se eu começar a mexer com essa questão de dinheiro, tentar aprender, o que os outros vão pensar? Olha que loucura que o povo pensa. Como se Deus quisesse a tua miséria, a minha miséria. Olha que insanidade. Mas a gente tem. E aí você fica rezando, Senhor, eu preciso de conta para pagar a luz. Senhor, eu preciso melhorar minha vida financeira, Pai. Eu quero alguma coisa legal. Me dá uma intuição. Aí, de repente, vem um espírito bacana que te acompanha e fala, faz isso. Aí vem tua crença limitante. Quem dera se eu fosse capaz de fazer isso. Mas eu não sei nada. Pô, não sabe, vai aprender, ué. Vai estudar, vai perguntar para quem sabe. Entendeu? Não, não dou conta. Não, eu não consigo. Não, não sei o quê. E se esconde. Não, um dia eu ganho na loteria. Gente, numa boa, jogue na loteria. Não tem problema jogar na loteria. Mas enquanto você joga na loteria, tem um projeto para você melhorar a tua vida financeira e a parte espiritual funcionando. Se a loteria vier, é um plus. Mas não dependa de ilusões, entendeu? Por quê? Porque depois, quando você estiver no final da vida, qual é a desculpa que você vai utilizar para muitas coisas? Ah, não, Senhor, eu lá na Terra, eu desencarnei, mas lá na Terra, eu não fiz isso porque eu não tinha dinheiro, não tinha dinheiro, não tinha dinheiro. Aí você já pensou? Chega o teu amigo espiritual e mostra seu mapa kármico e falou, pois é, Ricardo, você realmente não teve dinheiro, mas isso não estava na tua lista de provas. Você poderia ter tido. Você poderia ter melhorado a sua vida, da sua família, mas você foi preguiçoso, você não queria estudar, você não queria mudar teu comportamento, você era invejoso, sempre comprava coisa que não precisava por causa do olho grande. Sabe? Presta atenção. Então vamos entender de novo. Eu sempre vou repetir isso aqui para a gente não confundir. Do ponto de vista espiritual, há situações kármicas, sim. Há elas, sim. E nessas situações, nos cabe fazer o melhor possível. Então, tem pessoas que pedem, eu quero viver a prova da pobreza do início ao fim da vida. Quer ver um exemplo? Chico Xavier. Por quê? Porque cabia para a missão dele, o propósito dele, a prova da pobreza. Chico, ele viveu com salário mínimo até o final da vida, né? Durante muitos anos eram pessoas que o ajudavam, ajudava a família. Por quê? Mas ele quis. Mas não quer dizer que tem que ser sempre assim. Tanto que, nos últimos tempos, o que a gente tem visto? Graças a Deus, cada vez um número maior de pessoas no mundo que têm recursos financeiros, conquistados de maneira justa, honesta, digna, e de pessoas que se importam. Cada vez mais a gente ouve falar de pessoas que se importam. Porque, gente, é óbvio, a gente está caminhando numa transição planetária em que quanto mais pessoas tiverem o todo, mais conhecimento, mais prosperidade e generosidade, todo mundo ganha. Se todo mundo viver na miséria, faltando dinheiro por causa desses conflitos que a gente nutre, todo mundo perde. Entende? Então acredite, o problema não é você ganhar mais, é o outro que ganha menos.
Se você constrói a tua riqueza de maneira justa, digna, leia o livro dos Espíritos, capítulo 2, livro 3º, a lei do trabalho. É digno, é justo, é honesto. Olha o que Emmanuel acabou de dizer. O dinheiro compra o leite, paga o remédio, ajuda a pessoa moribunda. Sem dinheiro você não faz nada disso, não. Então, gente, Jesus ele vai trazendo para nós um nível de clareza e de equilíbrio incrível. Tem uma fala interessantíssima, né? Quando se questiona sobre os impostos, doido para eles pegarem Jesus, né? E a fala de Jesus: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Olha a profundidade da resposta do Cristo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus não falou assim, César não importa. Claro, ele jamais falaria isso. É matéria, é vida material. Você está na vida material. Como que você vai fazer a humanidade progredir em saneamento básico, por exemplo, sem dinheiro? Não tem como. Como que você vai fazer a humanidade progredir em alimentos sem desenvolver tecnologia? Não tem como. Como que a humanidade vai progredir aumentando o tempo de encarnação com as cirurgias, os transplantes, os remédios, né, que combatem as infecções, os vírus, os problemas, as vacinas e tudo mais? Não importa. Como que você vai combater sem dinheiro? Então, dinheiro bem canalizado por mentes sábias e por um coração conectado com Deus, ele é utilizado com sabedoria e não como uma forma de desequilíbrio, que é o que infelizmente muitos de nós fazem. Aí você tem tráfico de drogas, tráfico de armas, você tem violência, você tem assalto, você tem não sei o quê, mas não é o dinheiro, são as pessoas. Você entende? É que nem carro. Porque você tem acidente de trânsito, você vai falar que carro não presta? Que carro não é útil? Percebe? A gente tem que aprender a separar, gente, um instrumento daquele que o utiliza. E nossa relação é muito importante. Por isso que eu sempre vou fazer seminários sobre espiritualidade e riqueza. E eu falo, espiritualidade e riqueza andam juntas. Eu já fui muito criticado por causa disso. E hoje eu fico feliz da vida de não ter desistido ao ver os resultados. Nossa, tá misturando dinheiro com religião, tá misturando dinheiro. Cada um fala aquilo que quer, né? Cada um de nós tem a nossa consciência com Deus. Enquanto eu respirar e tiver consciência, a não ser que alguma coisa muito séria mude do mundo espiritual me mostre que eu estou errado, né? Até então, eu vejo exatamente o oposto. O oposto. Que o que eu vejo do ensino de Jesus, acabei de falar de Emmanuel, exemplos de vida de seres maravilhosos que não receberam dinheiro para si, mas aceitavam dinheiro para doar, para construir. Chico nunca recebeu um centavo, mas as doações que chegavam a Chico foram milionárias. Ué, se o dinheiro fosse tão ruim, ele não quero. Só que canalizava tudo para instituição de caridade, para gente pobre, para gente com problema. Como você vai falar que dinheiro não presta, ô hipócrita? Peraí! Ei! Acorda, criatura! Hashtag papo reto. Não é o dinheiro. Então abre a tua cabeça. Espiritualidade e riqueza tem que andar juntas. Não é que pode, elas têm que andar juntas. É o slogan do nosso trabalho. Espiritualidade e riqueza tem que ganhar juntas. E muito bem colocado aqui pela Ângela. Espiritualidade não é religião. Espiritualidade é forma de viver. Espiritualidade é conexão com o sagrado, com o divino, com o propósito de vida digno. Entende? O objetivo aqui não é você ter dinheiro ou não ter dinheiro. Gente, isso é o que menos importa. Você acha que Deus está preocupado se você vai ter dinheiro ou não ter dinheiro? Não se trata disso. O objetivo é o ser humano que a gente se torna em cada existência. Então é lógico que a gente vai ter existências que a gente vai ficar sem o recurso para ver como é que a gente age. Mas tem existências que o mundo espiritual precisa que você tenha o recurso. Olha que interessante. Sabe? É necessário que a gente tenha um recurso para ver como é que a gente age. Ué, se você só consegue ter fé em Deus, né, fugindo do dinheiro, da casa bonita, do carro, do luxo, como é que nós vamos saber se você realmente tivesse a casa bonita, o dinheiro, o carro, o luxo, você se manteria humilde do mesmo jeito? Você não passou pela prova, você fugiu. Então, tenha certeza que a miséria não interessa a Deus. De ninguém. Do mesmo jeito que a riqueza financeira, pura e simplesmente, também não interessa a Deus. O progresso espiritual, sim, interessa a todos. E o progresso da humanidade. Então, o dinheiro ele é mais um instrumento de vários outros. Você está entendendo como isso é importante, ô criatura?
Gente, quantos alunos, quando vem para a gente do coaching financeiro, a galera do quântico, chega toda torta, veja as crenças todas esquisitas. E tem gente que acha que só não ganha dinheiro porque não sabe como. Não é a cabeça mesmo. A cabeça. Falta o conhecimento do que fazer, mas é a cabeça. Tem muita crença esquisita. Um monte. Um monte. E o povo põe a culpa em Deus. Ah, não, porque eu estou rezando para pagar. Peraí. A melhor oração é a transformação da nossa vida. Não adianta você ficar falando. Você mudou a tua crença? Você está aberto? Você está trabalhando o desapego na medida que você constrói a riqueza? Então, vá em paz. Progrida. Compartilhe o teu progresso. Entende? Mas não fique parado, botando a culpa em Deus. Então, assim, gente, é desafiador, mas é fundamental. Pinga Fogo está aqui para a gente poder fazer arder as nossas incongruências. Porque nós somos muito incongruentes. Né? Isso é um ponto muito, 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 muito sério. Muito sério. E aí eu fico lembrando, sabe, hoje, aquela época que eu vivia lá na miséria, quase na miséria, na dificuldade, eu não podia ajudar financeiramente a ninguém. Vamos deixar isso uma coisa bem clara, tá? Você não precisa ter dinheiro para ajudar. Presta atenção nisso. Você tem que ter boa vontade. Você pode doar seu tempo, seu carinho. Eu conheci pessoas incríveis que mal davam conta de pagar aluguel, eram pessoas maravilhosas, doavam seu tempo na sopa, na entrega de comida para as pessoas nas ruas, doavam e doam seu tempo de diversas maneiras. Eu mesmo, quando comecei trabalho social, tinha uma mão na frente e outra atrás, não tinha nada, materialmente falando, e nem minha família. Então, você cuidar do espírito, lembre-se, sempre é a prioridade. Isso inquestionável. Sempre é a prioridade. Porque isso vai te trazer estrutura moral, dignidade, vai trabalhar a proteção da gente contra o apego. Mas, em paralelo, você vai trabalhando o teu progresso. Por quê? Porque quanto mais você tem condições de construir, mais você acolhe. Imagina, vai um parente teu na tua casa, a comida só dá para você. Olha que complicação, não é gostoso? Vai um parente seu, você pode fazer uma comida para o parente? Ou o parente está com problema, você vai lá e compra uma cesta básica para ele, você vai lá e paga a conta de alguém que está precisando? Você só pode fazer isso se você tiver recurso. Como é que você vai me falar que recurso não é importante? Você consegue entender isso? Aí as pessoas têm esse tipo de crença, mas o missionário ele é pobre. Vocês já pararam para se perguntar por quê? E você já parou para poder se perguntar que tem muitos missionários ricos e você nem sonha? Entenda, gente, as propostas específicas que Jesus trouxe, Buda lá atrás trouxe, Mahatma Gandhi trouxe do jeito dele. Aí você pode pegar alguns exemplos mais recentes, numa época de 2000 anos da humanidade, foi para mostrar que a matéria não é maior do que o espírito. Só que, graças a Deus, agora a gente tem um monte de referências. Não adiantou muito não, porque muitos de nós não seguem. Hoje o mundo espiritual começa a trabalhar o outro ponto, mostrando que é possível você ter matéria sem se perder no campo do espírito. E eu vou lhe dizer uma coisa, a gente é muito injusto, porque socialmente é bonito parabenizar a pessoa pobre que abandona tudo para ajudar. E aí eu vou te perguntar, será que muitas vezes aquela pessoa que constrói riqueza, ou é muito inteligente, estuda, está se dedicando à ciência para encontrar uma cura para a doença, você acha que não é missionário? Para o mundo espiritual, muitos são. Pessoas que descobrem curas para inúmeras doenças, eles tiveram que estudar nas melhores universidades do mundo, alguns deles. Será que não são missionários? Será que aqueles que desenvolveram formas de fazer cirurgias cardíacas, sabe, que transplantes de coração, que permitiram e permitem que a gente viva na Terra de uma maneira muito ampla. Ninguém aprende isso em escola ruim. Escola cara custa caro. Dedicação. E aí? Só porque não está morrendo de fome, não é um missionário? Estudem mais sobre missionários, né, na obra espiritual. E você vai ver que missionário é aquele que cumpre um propósito que foi lhe dado. Não necessariamente a pessoa pobre que ajuda os pobres é missionário perante Deus, e não necessariamente aquele rico, porque tem dinheiro e faz coisas muito boas, não seja. Profundo, meus amigos! E no mais a mais, esquece título.
É importante nós seguirmos o nosso caminho. Não é? Então vamos lá. O que é que o pinga-fogo de hoje está trazendo para a gente fechar? Todos nós temos um compromisso com o despertar espiritual em primeiro lugar. Mas segundo Emmanuel, nós não podemos virar as costas para o dinheiro. Você pode criar problemas com as suas mãos pela sua omissão. E aí, me permitam, não vou me fazer de rogado e vou fazer associação direta assim. Quantas vezes nós chamamos vocês, participe das maratonas financeiras, são gratuitas, hein? Veja, de graça, ninguém tem que pagar nada por isso. Quantas vezes nós fizemos e-books aqui, ensinando a pagar dívida, negociar, renda extra, de graça. Quantas pessoas não baixam, não leem, se inscreve na maratona, não aparece. Mas reclama que tem problema financeiro. Ou seja, faz por merecer. Isso eu estou falando porque eu já ouvi do mundo espiritual para mim. Quantas coisas que eu pedi em oração e eu, na minha preguiça, não tinha ido estudar e trabalhar para aprender. Ou seja, vai merecer. Na minha dona Coluna, que eu contei a história outro dia, né? Ajudava um monte de gente nos tratamentos espirituais. O amigo espiritual, mas você não se ajuda, você não faz o que o médico te pediu. Então, gente, se liga. Se liga. Se liga. Nós não precisamos da matéria para crescer espiritualmente. No sentido de ter muita matéria, falar de patrimônio, né? Obviamente a gente cresce espiritualmente vivendo a nossa existência da melhor maneira possível. Mas a matéria material, né, o mundo material, ele é um recurso valioso nas mãos de quem entende quão precioso isso pode ser utilizado. Assim como a inteligência, né? Assim como o poder, assim como outras questões. Profundo, meus amigos!